Simbora, gravação iniciada, tela aí para vocês já. Então, terminando nossas tutorias aí de P1, vamos bora falar um pouquinho sobre teratologia, beleza? Então vamos lá, uma questão introdutória, como foi na outra apresentação, vamos trazer para essa também. Não só um conteúdo que a gente vai falar, debater, trazer opiniões, e vocês podem dividir dúvidas que tiverem, o conhecimento que vocês tiverem também comigo nessa apresentação, certo? Por quê? Porque eu embarquei dentro dos slides todo o conteúdo necessário para a leitura. Para a gente não ter um slide para a apresentação e depois ter um outro documento onde tenha as informações e esse conteúdo. Então, vocês vendo os slides, depois já vendo as aulas, é o mesmo conteúdo, fica mais simples, direto. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender: mortalidade infantil é caracterizada como um importante indicador de qualidade das ações e serviços de saúde em qualquer país. Por refletir condições socioeconômicas, práticas de saúde públicas, a saúde da mulher, relacionamento conjugal, nível de desenvolvimento, tanto educacional quanto socioeconômico, certo? Nos últimos 19 anos, os índices registraram uma queda de 56,1% nas mortes de recém-nascidos e 59,8% para crianças de até 5 anos. Ou seja, os parâmetros vêm melhorando e vocês vão entender por que essas causas, essas mortes, têm diminuído, certo? Entre as causas de mortalidade infantil, observa-se uma diminuição na taxa de óbitos por causas de infecção. Entretanto, percebe-se um aumento no índice de mortes decorrentes de malformações congênitas devido a agentes teratogênicos. Certo? A gente perdia nas décadas de 60, 70, 50 muito mais bebês durante o processo gestacional, por um baixo acompanhamento de pré-natal, por não conhecer determinadas condutas ou questões até nutricionais na gravidez, doenças e síndromes que acometem a gravidez, como a síndrome HELP, de hipertensão, de sangramento, diabetes gestacional, certo? Hipertensão gestacional, que a gente vai ter ali associada mais ou menos à 20ª semana da gestação. Tudo isso era ainda pouco conhecido e pouco discutido, certo? Nos pré-natais. Então, com o passar do tempo, com a evolução também da acessibilidade das pessoas à assistência à saúde e também à informação, a gente teve uma redução da mortalidade dos bebês. Porém, a gente tem um aumento decorrente das malformações congênitas devido a agentes teratogênicos. E isso vocês vão ver nessa apresentação, que não iniciou agora essa pesquisa em relação a fatores, medicamentos ou infecções que podem influenciar no andar ou no desenvolvimento fetal, embrionário, vem desde a década de 30, a década de 40. Certo? Tem uma historinha que vai ser contada hoje que está muito associada a esses estudos. Vamos lá. Segundo a Global Report of Birth Defects, mundialmente, por ano, cerca de 7,9 milhões de bebês, 6% do total de nascimentos, possuem ao nascimento alguma malformação congênita, de origem genética ou parcialmente genética, enquanto outras centenas de milhares nascem com malformações congênitas desenvolvidas por causas potencialmente evitáveis. Às vezes por falta de conhecimento da mãe, às vezes por uma história de agressão àquele organismo, certo? Causas evitáveis. Estima-se que cerca de 5 a 10% destas são malformações não genéticas, principalmente, olha só, associadas a exposições maternas a agentes teratogênicos, como medicamentos, álcool, tabaco, drogas ilícitas, micro-organismo, radiação, poluição ambiental, entre outros, disse Christensen e Halson e Model em 2006, na pesquisa deles. Certo? Então, para mim, todo o conteúdo da prova se resumiria nesse slide.
em relação a o que de fato é importante saber para a prova, o que de fato pode estar relacionado a um texto, a um pequeno texto introdutório, e quais são essas principais causas ou principais agentes conhecidos em relação à teratologia ou agentes teratogênicos, certo? E lembrando, epidemiologicamente, 5 a 10% dessas malformações estão relacionadas a esses agentes trazidos aqui nesse texto. Países em desenvolvimento como o Brasil apresentam características que potencializam a ocorrência do dano na gestação por agentes teratogênicos. Entre essas características, destacam-se a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Olhe, 2023, e a gente sabe, vivendo, conhecendo nossas unidades básicas, que existe ainda uma deficiência gigante de acesso à saúde. A venda irrestrita de medicamentos em farmácias. A gente sabe, tem farmácias aqui em Recife, no bairro que eu moro, que você compra antibióticos e psicotrópicos sem uso de receita. Isso é muito, muito ruim e é crime, certo? Em farmácia, consumo de substâncias proibidas durante o período gestacional. A teratologia, agora sabendo o que é essa teratologia, teratogênese é um termo até conhecido, mas existe uma área que se estuda, a teratologia, é ramo da ciência médica, né, que está influenciando aí, que busca investigar e desenvolver quais são os agentes teratogênicos no pré-natal. Define-se, então, agente teratogênico como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que durante a gravidez possa interferir no desenvolvimento embrionário, causando, levando, trazendo danos físicos e ou mentais, certo? Não só a formação fetal, como também esses danos físicos e mentais, a gente vai ver no final da apresentação, acometem a vida daquela mãe ou a vida do meio onde ela está inserido, do relacionamento, da família, porque essas questões de desenvolvimento estão diretamente ligadas à expectativa de ser mãe, à expectativa de ter um filho saudável. Então, esses estudos visam não só melhorar a qualidade gestacional, evitando assim a influência de agentes teratogênicos, restringindo em determinados momentos, orientando essas mães, drogas ilícitas, tabaco, álcool, tira disso aí na gestação, tais remédios não podem ser tomados, esses daqui têm um risco potencial aumentado. Toda receita medicamentosa hoje traz para a gente o risco de perfil do medicamento, perfil classificado em A, B, C e D, né? Quanto mais próximo do D, maior o risco ou a probabilidade desse medicamento ter um efeito teratogênico, certo? Então, a teratologia busca estudar quais são essas substâncias, esses mecanismos, seja físico ou orgânico, para não trazer prejuízos físicos e mentais ao desenvolvimento daquele bebê, como o caso de retardo no desenvolvimento mental ou até a anencefalia, como também prejuízos psicoemocionais e sociais, comportamentais à vida daquela mãe, certo? Um agente ou condição, incluindo vírus, fármacos e produtos químicos, podem comprometer o desenvolvimento pré-natal e resultar em defeitos ao nascer, ou até mesmo a morte. Não só o NAT morto, o feto pode morrer ainda dentro da vida intraútero e também nascer e não sobreviver 2, 3, 4, 5 dias por conta das agressões causadas pelos agentes teratogênicos. Né? Os agentes teratogênicos agem por meio de mecanismos patogênicos, ou seja, eu tenho uma patologia, uma doença que afeta o desenvolvimento fetal, atingindo mais de um tecido ou órgão. A gente sabe que em determinadas fases do desenvolvimento fetal, a gente tem o desenvolvimento ósseo, desenvolvimento do meu cordão embrionário, desenvolvimento e diferenciação especiais de tecidos que vão formar o nosso sistema neurológico, nosso sistema cardíaco, respiratório. Esses agentes teratogênicos vão trazer mau desenvolvimento ou atrofia no desenvolvimento e na diferenciação desses tecidos, certo? Ocasionando em morte celular, alterações do mecanismo de tecido, uma hiperplasia ou hipo, ou crescimento assincrônico, interferência na diferenciação celular ou outros processos morfogenéticos. Mais um pouquinho, as manifestações das ações de agentes teratogênicos na espécie humana são divididas em 4 grandes classes.
a morte do conceito ou do concepto, ou a infertilidade daquela mãe, as malformações, o retardo do desenvolvimento, o crescimento intrauterino, acarretando assim até numa impossibilidade de vida após ou ao nascer, deficiências funcionais permanentes. Certo? Estima-se que cerca de 15% de todas as gestações terminem em aborto e que 3% de todos os recém-nascidos vivos apresentem algum defeito congênito. Com o intuito de contribuir com pesquisas que apontem os danos ao desenvolvimento fetal decorrentes da ação de agentes teratogênicos, essa aula, essa revisão e a base desse artigo narrativo, de revisão narrativa, objetivo identificar a influência de agentes teratogênicos, químicos e biológicos nas malformações congênitas. Certo? Então, vendo um pouquinho mais em relação à teratogênese e o desenvolvimento fetal, quais são os acontecimentos ocorridos durante o desenvolvimento fetal. Antes disso, é bom ver esse texto que Brown trouxe, que embora a gestação envolva um processo contínuo, ela pode ser dividida em 3 períodos de 3 meses, chamados de trimestre. 0 a 13, primeiro trimestre, 13 a 24, segundo, e o terceiro trimestre da 25ª semana até o parto, conforme está representado no quadro que a gente vai ver abaixo, adaptado do artigo e do livro de Andrade. Tá aí. Aqui é para vocês aprofundarem um pouquinho mais o conhecimento, certo? Não vai ser objeto destrinchar esse quadro aqui nessa aula, mas eu sei que esse quadro está relacionado com algumas outras tutorias, né, e fisiologia, e relacionado também à histologia, certo? Que a gente está vendo ao mesmo tempo. Então, é bom saber isso aqui, é bom saber o que acontece em cada fase dessa, tá certo? Até porque um dos objetivos dessa tutoria é saber que determinadas patologias teratogênicas estão relacionadas a determinadas semanas do desenvolvimento embrionário. Então, vamos lá. Fatores teratogênicos e suas influências nas malformações. A partir do século XX, despertou-se uma preocupação ainda maior com relação às possíveis substâncias utilizadas no período gestacional. E, obviamente, os impactos causados no feto e no desenvolvimento deles e também nas mães, como a gente já vem falando. A utilização de medicamentos durante a gestação é algo, por vezes, necessário, a gente sabe disso. A tragédia ocorrida pela utilização da talidomida, a alfa-notalimidoglutarimida, esse nome lindo da talidomida, durante a gestação no início da década de 60, trouxe grande temor à população e aos médicos. Tá? A talidomida é um antiemético, tá, gente? Muito utilizado nessa época pelas gestantes. Possui importantes propriedades terapêuticas para um elevado número de doenças. Contudo, no Brasil, recebeu aprovação para o tratamento de poucas condições clínicas, como o eritema nodoso e hanseníase também. Ele foi usado nos Estados Unidos como um remédio. Vários estudos contam a história da talidomida em cada uma das suas etapas, certo? Aqui estão os estudos que trazem as histórias delas. Resumidamente, os autores apontam que os estudos preliminares em humanos começaram tomando por base um único experimento que mostrou o efeito sedativo e hipnótico da talidomida em camundongos. Entretanto, não havia nenhum outro estudo de toxicologia animal. Vamos ver. Na época, admitia-se também a ideia de que a intoxicação pela utilização da talidomida seria praticamente impossível. Olha o risco potencial e desconhecido em relação a uma droga. Isso acontece até hoje. Tem gestantes que fazem uso de medicações de forma indiscriminada, sem saber consultar ou procurar orientação médica ou simplesmente ler a bula daquele medicamento e ver qual a classificação de nível potencial de comprometimento no desenvolvimento embrionário do bebê que ela está carregando, certo? Então, nessa época aqui, ó, na década de 60 e 50, admitia-se que a talidomida, uma das primeiras a serem investigadas, não trazia nenhum mal. Assim, em 1957, ao generalizar equivocadamente os estudos incipiantes encontrados em animais para os seres humanos, a farmacêutica Grünenthal lançou a talidomida no mercado. Olha só. A empresa propusera várias indicações para a talidomida. Tais como baixa concentração,
irritabilidade, estado de pânico, tensão pré-menstrual, ejaculação precoce, também, né? Também usada muito. Desordens funcionais do estômago, desordens da vesícula biliar, uma depressão leve, transtorno de ansiedade generalizada, hipertireoidismo, né? Doenças infecciosas, febris e tuberculose. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Embora não tivessem sido realizados estudos, olha só, ela garantiu e afastou qualquer problema relacionado. E ainda trouxe várias indicações terapêuticas, né, sem estudos específicos realizados sobre a toxicidade reprodutiva, que inclusive nessa época não eram obrigatórios. A talidomida chegou a ser indicada como melhor medicamento antiemético, tá vendo? Para ser utilizado por quem? Gestantes e lactantes. Olha só que situação. Veja a importância de estudos e de buscar o conhecimento. Eu vou printar para vocês uma tela e mandar para vocês no grupo do Wimeds ou do Whitebook que a gente usa, né, para se orientar no dia a dia, e que aí sim a gente faz um uso muito efetivo no dia a dia da prática médica. Tem determinados medicamentos, como eu tive agora experiência com uma gestante e uma puérpera lá na UTI, e para fazer algumas medicações, os próprios médicos me consultaram. Isaac, vê aí o nível de toxicidade ou de influência na gestação de tal medicação. Eu disse, chefe, essa aqui é uma medicação C. Os estudos não são suficientes para garantir a efetividade ou o risco ao feto, porém, a medicação só deve ser feita onde o seu benefício é maior do que o risco ao embrião, o risco ao feto. Certo? Ou quando a vida da mãe precisa daquela medicação, mesmo sabendo que o uso de tal medicação pode trazer risco potencial, risco teratogênico à formação daquele feto ou daquele embrião, certo? Então, existem essas situações onde a gente pode fazer o uso ou esperar um pouco mais ou se guiar pelas orientações de bula e pelas orientações da medicina quanto ao uso de determinada medicação. E aqui um contrassenso, uma farmacêutica ainda sem evidência, com baixa ou nenhuma evidência sobre a ação teratogênica da talidomida, ainda diz que é o melhor medicamento, né, antiemético para ser utilizado em gestantes e lactantes. Olha só, a gente sabe que um dos meios de transmissão também determinados medicamentos que podem trazer o bebê nasceu bem, está ali nos primeiros momentos de vida, amamentando, e a mãe fazendo uso, por exemplo, de uma talidomida, pode trazer consequências graves, porque é um medicamento que é transmitido também através da amamentação. Não só um prejuízo a uma transmissão vertical na vida intraútero, ou seja, vertical da mãe para o bebê, como também uma transmissão externa da amamentação, agora numa transmissão horizontal do seio da mãe para o bebê. Durante a campanha publicitária, a empresa utilizou o slogan completamente atóxico, completamente seguro. Após a campanha, as vendas da talidomida aumentaram significativamente. Mundialmente, aproximadamente 20 países já receberam a licença para produzir e distribuir a droga. Veja só, em alguns países da Europa e no Canadá, podia ser adquirida sem receita médica, como a gente compra um dipirona. Presta atenção. Contudo, nos Estados Unidos, seu uso clínico não recebeu aprovação pela FDA, devido a casos relatados de dormência nas mãos e pés de pessoas que usavam por longo período e a um incipiente conhecimento sobre seu metabolismo. Por mais que fosse curto o conhecimento, a FDA já proibiu a sua distribuição, a sua venda. No fim da década de 50, mais precisamente em 59, começaram a surgir relatos médicos acerca do aumento da incidência de nascimento de crianças com um tipo peculiar de malformação congênita. Olha só, cuja principal característica era o desenvolvimento defeituoso dos ossos longos dos membros. Essa malformação foi chamada de focomelia, devido à semelhança com as nadadeiras das focas, ou seja, braços e pernas das crianças não tinham seu desenvolvimento adequado relacionado aos ossos longos. As crianças pareciam as tartarugas nadadeiras ou as focas, certo? Não tinham ossos
ou eram muito curtinhos. Braços e pernas eram tecidos moles, sem diferenciação até de dedos, por conta do uso da talidomida. Posteriormente, outras malformações também foram observadas, como defeitos na face, no palato, faces que não tinham nariz, faces com bocas que não tinham a comissura labial. O palato não se fechava, certo? Não era só uma pequena abertura em fenda palatinas, como o lábio leporino. Era palato aberto, comunicação aberta entre cérebro e cavidade oral. Ausência de orelhas, surdez e malformações do trato gastrointestinal. Pouco tempo depois, no início da década de 60, a talidomida foi retirada do mercado. A SAF, aqui entrando numa outra patologia em relação à influência nas malformações, aqui é uma síndrome relacionada ao consumo do álcool, tá? A SAF gera um quadro clínico mais grave, cujas manifestações são determinadas por um grupo de sinais e sintomas que variam de acordo com a quantidade de álcool consumida no período gestacional, entre outros fatores. A SAF pode resultar ainda em restrição do crescimento intrauterino e pós-natal, microcefalia, disfunções do sistema nervoso central e alterações faciais características, afetando em média 36% das crianças nascidas de mãe que fizeram uso de mais de 150 gramas de etanol por dia. Muito importante isso aqui. Deixa eu só passar um aqui. Eu acho que eu coloquei esse slide da SAF mais para frente. Acabei dando um enter nele, ele desceu. Vamos voltar. As malformações ocasionadas pela SAF, que foram descritas na literatura, são, olha lá, ao consumo excessivo de álcool. São crâniofaciais, diminuição de olhos e pálpebras, estrabismo, pitose, a queda da membrana pupilar do olho, certo? Dobras epicânticas, microftalmia, miopia e blefarofimose. Olheiras, pavilhão, orelhas, pavilhão mal formado. A gente tem crianças com a orelhinha bem pequenininha, às vezes até sem o orifício externo da orelha. Então a gente tem um defeito teratogênico da malformação da cartilagem da orelha, certo? No nariz, o nariz arrebitado, encurtado, hipoplásico, aquele nariz bem pequenininho, quase centrado, internalizado no osso nasal. Na boca, lábio leporino, fenda palatina lateral, lábio superior fino, maxilar achatado e dentes pequenos com esmalte imperfeito. No sistema nervoso central, microcefalia, disfunção com retardo mental leve ou moderado, coordenação falha, irritabilidade, hipotonia, hiperatividade na infância. Olha só a quantidade de malformações e consequências relacionadas ao consumo excessivo do álcool, com quantidades comprovadas cientificamente de 150 gramas a mais, certo? Aqui, por dia de etanol. Olha só que tipo de complicação. Realmente muito grave, realmente importante saber disso. Em um estudo de corte conduzido na cidade de Ribeirão Preto, recentemente, 2016, verificou-se que cerca de 23% das gestantes consumiram álcool durante a gravidez. E que a maior parte do consumo se deu durante o primeiro trimestre. Gente, primeiro trimestre, Alan e Renata, qual a principal estrutura de formação e diferenciação que acontece no primeiro trimestre? Valendo. É o que, rapaz? No primeiro trimestre, qual é a principal estrutura que se desenvolve e se diferencia na formação do bebê, na vida intraútero? No trimestre, que eu saiba, é quando tá, acontecendo, aparece o negócio caudal lá, né? De quê? Quando começa, a mórula e depois vai desenvolvendo tudinho. Isso aí tá bem antes. Aparece... Está nas primeiras semanas. Quando a gente está relacionado... Isso, na primeira semana. Isso, quando a gente está relacionado ao primeiro trimestre,
o principal desenvolvimento embrionário é a formação do tubo neural. E a formação primitiva Isso, tubo neural. Isso, a formação primitiva do nosso sistema nervoso central. Aí vê só. Que daí a gente tem até que tomar vitaminas antes tipo, umas 5 semanas antes, né? Ácido fólico, O ácido fólico. Isso. Para ter um bom desenvolvimento, não é isso? Exato. Aí vê a complicação. 23% das gestantes consumiram álcool durante a gravidez, né? E a maior parte do seu consumo se deu no primeiro trimestre. 14,8 dos 23. Os danos para o feto são diferentes de acordo com o período gestacional. No primeiro trimestre de gestação, maior risco para o desenvolvimento de anomalias físicas e dismorfismo. No segundo, há risco aumentado de abortamento. E no terceiro, pode ocorrer diminuição do crescimento fetal, especialmente no perímetro cefálico e do cérebro. Microcefalia, né? Segundo Sbrana, o efeito da combinação entre o tabagismo e álcool, outra substância teratogênica, nicotina, tabaco, deve ser levado em consideração quando se aconselha mulheres sobre o comportamento saudável antes e durante da gravidez. Isso que a Renata trouxe é extremamente importante. Eu preciso de um equilíbrio de vitaminoses importante antes da concepção. Se a mãe faz o consumo de tabaco de forma regular e de álcool antes até da concepção, ela precisa tomar determinados cuidados para que essas consequências, esses hábitos no caso, não tragam consequência ao desenvolvimento do feto, do seu bebê, certo? Vamos lá. Precisa ser orientado as mulheres sobre o comportamento saudável antes, durante a gravidez. No Brasil, até depois também com a aumentação, né? No Brasil, o número estimado de mulheres grávidas que fumam é de 9,14%, havendo um considerável risco para ela e para a saúde do feto. Estudos apontam que a placenta de grávidas que fazem uso de tabaco apresenta hipoperfusão e, como decorrência, retardo no desenvolvimento e no crescimento intrauterino, ou seja, sofrimento fetal, baixo ganho de peso. Pode ocorrer ruptura prematura da placenta por ação da nicotina e ruptura prematura das membranas ovulares. Olha só. Yamaguchi relatou aqui nesse estudo que o hábito de fumar no período gestacional prejudica a saúde do recém-nascido e também pode afetar a produção do leite materno. O tabagismo está associado a problemas como maiores taxas de aborto espontâneo, pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão filha da mãe na grávida, retardo do crescimento fetal, redução do peso ao nascer, avanço da mortalidade infantil, prematuridade, anomalias congênitas e placentária. O amadurecimento placentário também se dá de maneira mais acelerada, tá? Esse bebê geralmente nasce bem pequenininho, tá? Trouxe aqui, né? Retardo do crescimento fetal. Não obstante, segundo Bastos, os filhos de mães que usaram tabaco durante o período gestacional possuem um risco de desenvolver um quadro denominado transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Olha só. A FDA coleta o máximo de informações possíveis acerca de cada produto químico utilizado como medicamento para endossar ou proibir seu uso em humanos. A gente sabe que a FDA é uma das agências mais importantes no planeta, que antes de qualquer lugar do mundo, hoje em dia, um medicamento, antes de ser vendido em qualquer lugar do mundo, passa pela aprovação da FDA por ser referência nessas investigações, tá, gente? A depender do risco de teratogenicidade de cada um, atribui uma categoria, tá aqui, ó, A, B, C, D ou X, certo? Eu ainda nem lembrava do X. Embora esta classificação não leve em consideração a análise individual dos medicamentos usados durante a gravidez, continua a ser utilizada, com toda certeza, pois poucos estudos adotam outras classificações de risco, impedindo a comparabilidade. O tipo A, estudos com essas drogas indicam um uso seguro. O tipo B, drogas inofensivas para animais, mas nenhuma pesquisa em humanos. O tipo C, efeito positivo em animais, mas nenhuma pesquisa em seres humanos. Aí é quando eu digo para vocês, ó, ela pode trazer algum tipo de prejuízo. Por quê?
foi efetivo nas pesquisas em animais. Mas, poxa, a gente não pode pesquisar o efeito numa mulher grávida, gente. Não existe essa possibilidade. Seria um crime, né? Eu pegar uma grávida e fazer o uso experimental de determinada medicação para ver o efeito, uma teratogenicidade e os efeitos dela sobre o desenvolvimento embrionário. É uma situação descabida. Então, quando a gente vê as medicações do tipo C, D, a D diz aqui, associado a efeitos adversos em humanos, mas o uso implica mais benefícios do que risco. Tanto a C quanto a D, a gente precisa avaliar o risco-benefício, a necessidade ou não daquela mãe fazer aquela medicação. Se existe uma outra medicação do tipo A ou do tipo B que possa substituir com razoável resposta à necessidade do uso daquela medicação. Tá? Então, tipo C e tipo D a gente usa, mas daquele jeito, ó, cara, é realmente necessário? Tá? E o tipo X, estudos em humanos confirmaram que o risco de anormalidade supera os benefícios. Esses estudos não levam em consideração as grávidas, tá? Quer dizer, o feto ou o embrião, tá, gente? Estudos não são realizados nessa situação, tá? É a vida da mãe que fizeram uso de determinados tipos de medicações e que, ao engravidar, trouxeram efeitos teratogênicos aos seus filhos, tá? Então, nesses casos, a utilização da droga é definitivamente contraindicada. Beleza? Alguma dúvida nisso aqui? Renata, Negão? Não, até agora não. Tranquilo, Eu né? tava até com medo dessa teoria, mas é bem tranquila. Até agora também não. O problema dela é que ela tem alguns pontinhos chatos. Mas, entendendo isso que a gente tá ouvindo, tá estudando juntos até agora, bicho, não tem questão nessa prova que vocês não consigam resolver em relação à teratogênese. Não tem questão. Você que é de GO, Renata, se quiser se aprofundar naquele livro da Febrasgo, mete bronca. Mas o que você precisa para a prova, de fato, é o que a gente está vendo aqui hoje. Vamos continuar. Dessa forma, pode-se citar alguns medicamentos com potencial teratogênico. Como os anticonvulsivantes, fenitoína, pau, ácido valproico, trimetadiona, que são utilizados por mulheres epilépticas e podem provocar um amplo espectro de anormalidades que compõem diferentes padrões de dismorfogênese, conhecida como síndromes de trimetadiona e idantoína fetal. Idantoína porque a fenitoína é o idantal, certo, gente? As fissuras faciais são comuns nessas síndromes. Aí agora a gente faz, Isaac, como é que isso foi descoberto? Note, essas mulheres tinham um defeito, uma disfunção nervosa, que é a epilepsia, causada por um desequilíbrio elétrico ou neurológico, ligados aos neurotransmissores. Porém, com o uso dessas medicações, elas levam uma vida normal. Então, elas iam casar, elas iam ter filhos. Então, viu-se que os filhos dessas mulheres que usavam essas medicações nasceram com essas fissuras faciais relacionadas a essas síndromes e ao uso dessas medicações, certo? Descendo, o ácido valproico pode causar anormalidades importantes, tais como anormalidades cardíacas, cranianas e ósseas, defeitos de fechamento de tubo neural e características dismórficas, bem como um atraso do desenvolvimento cognitivo com manifestações de inteligência verbal diminuída com problemas de comunicação. Isaac, e agora como é que a gente faz para essas mulheres engravidarem? Já que elas têm uma vida normal, elas não podem engravidar, o risco é aumentado? Gente, a gente precisa fazer um trabalho pré-concepção com essas mulheres, de desmame dessas medicações e procurar alternativas terapêuticas que possam, durante o período gestacional, trazer um mínimo de conforto e qualidade de vida para essa mãe. Porque o quadro de epilepsia é uma questão grave, pode trazer também acometimentos na vida do feto, sem o uso da medicação. Tá? Então, a gente precisa acompanhar essas mulheres de uma forma diferente antes da concepção. Embora o feto ou embrião esteja protegido pela placenta, assim como o nosso cérebro, né, com a barreira hematoencefálica, alguns agentes infecciosos presentes na mãe
podem atingi-lo por meio da circulação sanguínea. Os defeitos induzidos por micro-organismos nem sempre ocorrem no período da gestação, uma vez que muitas manifestações clínicas, mesmo que congenitamente adquiridas, podem surgir após o nascimento. De alguma forma, aquele bebê tem uma transcrição gênica que vai nascer com ele pelo efeito das drogas utilizadas. Ele pode até nascer saudável, não apresentar aparentemente ou visualmente nenhuma alteração teratogênica, porém, um defeito ou falha de transcrição, de replicação e sinalização celular causada pelos potenciais teratogênicos dos medicamentos vão fazer com que essas consequências surjam após o seu nascimento, surjam após o seu desenvolvimento, certo? Fala, Rê. Então aí é a partir de defeitos congênitos, né? É a diferença da malformação congênita, né? Se tiver na prova. Exato. Mas aí a gente diz que isso é um defeito genético? Não, genético não. Top. Não é genético. Por quê? Porque não tem herança genética. Mas é um Isso. defeito causado pela replicação gênica, um defeito congênito de nascimento. Certo? Então, se dá E que daí a gente só consegue ver depois mais tardiamente. Isso. Essa criança vai ter, por exemplo, encurtamento de braços, o crescimento de crânio maior do que de outras crianças, vai ver que o nariz ou a orelha não vai ter um desenvolvimento normal, certo? A puberdade vai ser retardada, a capacidade de aprendizagem vai estar diminuída, certo? Aí o nível de atenção e de interação nas fases do desenvolvimento vai estar diminuído, os seus reflexos, por exemplo, andar, força, pegar, engatear, reflexo de tirar de um local, botar do outro, tudo isso vocês podem se notar depois nessas crianças como um atraso no desenvolvimento ou consequências pelo uso de alguma medicação pela mãe, certo? O autismo, né? O autismo é tão indefinida a história do autismo que se você disser que o autismo é causado por fogos do São João, a gente vai colocar dentro de uma possibilidade, para você ter ideia. Pela carência de estudos comprobatórios que possam justificar. Mas a gente sabe, com a medicalização da vida das pessoas hoje, no futuro, não tão longe, não tão distante, a gente vai ter a resposta para essa quantidade de pessoas autistas. Eu sou tio de um autista, tá? Sou tio de um autista. Então, acompanho muito de perto toda essa história. Então, pode ser uma das possibilidades, Renata. Então, Costa e outros define a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, para o bebê, como aquela ocorrida entre a mãe e a gestante, lactante e seu filho, podendo acontecer pelas vias como a ascendente através do canal cervical, a hematogênica através do aporte sanguíneo placentário e o aleitamento materno. As infecções verticais por vias hematogênicas são resultado da presença de diferentes agentes na circulação placentária, tais como bactérias, sífilis, protozoários, como toxoplasmose, outros vírus, como a rubéola. Esses são especificamente, esses agora, falado no finalzinho aí, são especificamente o que a gente trata e busca fazer o rastreio na atenção do pré-natal, tá? Então, esses vírus são potenciais teratogênicos. Então, eles merecem toda a atenção. Mais uma probabilidade aumentada de uma questão na prova é as infecções hematogênicas por agentes bacterianos, protozoários e vírus, certo? Tá aí. Quais são os principais? Sífilis, toxoplasmose, rubéola e hepatite, certo? São os que mais são rastreados. As mulheres fazem teste desses agentes infecciosos de forma regular no início do pré-natal. Tranquilo? Importante isso, hein, gente? Olha aí. Tranquilo, pode seguir. Vambora. A rubéola é uma doença infecciosa que produz sintomas leves e erupção generalizada, causada por um vírus pertencente à família do Togaviridae e ao gênero Rubivírus.
possui simetria icosaédrica. Esquece isso agora. Não precisa saber disso. Vocês vão ver isso aqui lá no terceiro período. É um vírus envelopado com RNA de fita simples, com polaridade positiva. A transmissão acontece por via aérea. E após a entrada no hospedeiro, pode ocorrer disseminação por diversos órgãos, incluindo a placenta. Ele é um vírus de quê? É um vírus envelopado, ou seja, ele tem uma proteção, ele tem uma capa. E aí, o que é que contém dentro dele? RNA. O que é que tem dentro da célula, tanto da mãe quanto do bebê? Transmissão de RNA e DNA. Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Opa, eu vou precisar de energia para a transcrição do meu RNA. E se eu tiver a presença de um vírus da rubéola, por exemplo, entrando, invadindo a célula também do embrião, do feto, já que ele tem a capacidade de atravessar a barreira placentária, eu vou ter uma transcrição errada desse RNA, certo? E isso vai causar resultados, principalmente, ou em um número aumentado, após nascer, certo? A rubéola congênita possui um efeito teratogênico. Uma vez ao atingir a placenta, o vírus atinge o feto, inibe a mitose, olha só, e estimula o aumento da apoptose, comprometendo assim a organogênese, sendo pior durante o primeiro trimestre da gestação. Olha o quão é importante isso. As principais manifestações relacionadas à infecção por rubéola são, vê só, o bebê nasce, aquilo que a gente estava comentando. Quando a gente faz o teste do ouvidinho, da orelhinha, surdez. Teste de pegada aqui, põe ali, reflexo, retardo mental. Microcefalia, visão, catarata, glaucoma, retinopatias. Opa, tem um coraçãozinho fraco, pequeno ou aumentado. Ou distúrbios arteriais, cardiopatias, distúrbios motores, entre outros. Gostoso de chutar assim, né? Fico todo arrepiado ouvindo essas coisas. Ai, Jesus, nasci para ser médico mesmo, só descobri tarde. Vamos para frente. Causada por protozoários, Toxoplasma gondii, ou a toxoplasmose, é uma doença que pode ser adquirida por meio de ingestão de oócitos, liberado pelas fezes de felinos infectados, que podem estar presentes na água ou nos alimentos. Tá? Ingestão de carne crua ou mal cozida, contendo cistos teciduais, ou ainda a transmissão de taquizoítos por via transplacentária. Neste caso, o parasita atravessa a barreira placentária, atinge o feto, gerando infecção congênita, que pode resultar em complicações neurológicas, auditivas, oculares e morte ainda intraútero. O citomegalovírus, olha lá, um tipo de herpes vírus, que pertence à família da Herpes viridae, possui simetria icosaédrica. A mesma de quem? Da rubéola. Envelope e seu genoma é formado por DNA. Posso falar um palavrão? Fudeu. Porque se o outro é RNA, esse é DNA. A infecção congênita pode ocorrer de 3 formas. Transmissão vertical no período gravídico, via transplacentária, no momento do parto, contato com o sangue, ou no período pós-natal, via leite materno. Vê que desgraçado. O citomegalovírus é capaz de infectar o feto tanto durante a infecção primária materna, quanto durante uma reativação da infecção materna presente antes da concepção. A infecção congênita por citomegalovírus pode ocasionar em retardo do crescimento intrauterino, prematuridade, icterícia colestática, plaquetopenia, hepatoesplenomegalia, púrpura, pneumonite intersticial. Vê só. Além de manifestações neurológicas como microcefalia, calcificações intracranianas. Essa aqui é uma calcificações intracranianas pode acometer uma síndrome chamada síndrome de Farr, onde a criança vai até se desenvolver, pode chegar até a fase da puberdade, mas o cérebro vai ficando cada vez mais calcificado, perdendo assim a sua funcionalidade. A gente tem uma moradora, né, na UTI, que está lá há 5, 6 anos com síndrome de Farr, causada por uma infecção de citomegalovírus. Crises convulsivas no período neonatal, corioretinite e deficiência da acuidade visual e auditiva. Destes, a surdez neurosensorial
é a sequela mais frequente, atingindo cerca de 57% dos lactentes infectados. Outra pesquisada, sífilis, é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum durante a gestação. Pode causar sérias complicações para a mulher e seu concepto, podendo causar o abortamento, a morte intrauterina e óbito neonatal, ou deixar graves sequelas nos recém-nascidos. A transmissão vertical pode ocorrer por via transplacentária durante o momento do parto ou da amamentação, se o recém-nascido for exposto ao contato com lesões maternas. Certo? Ressalta-se ainda que, não havendo diagnóstico e tratamento adequado da gestante infectada, a transmissão pode ocorrer em qualquer período da gestação, independente do estágio da doença. A sífilis ela tem 3 estágios, né? Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre ela, na aula da outra tutoria. Todavia, estudos apontam que há uma maior chance de contágio durante a fase recente da infecção, ou seja, nas fases primárias e secundárias da doença. Havendo diagnóstico precoce e o tratamento adequado, o risco de transmissão é reduzido para 1 ou 2%. A gente faz teste rápido de sífilis, gente. Rápido. Teste ali, ó. Furou o dedinho, teste rápido na assistência básica, tá? A doença pode receber 2 classificações de acordo com o tempo de diagnóstico. A sífilis congênita precoce, que ocorre quando o diagnóstico é realizado até 2 anos de idade, e o curso da doença se assemelha da sífilis secundária. A criança pode apresentar erupções em forma de bolhas nas palmas, sola dos pés, ao redor da boca e nariz, hepatosplenomegalia, fígadozão gigante, fibrose hepática difusa, o fígado vai perdendo sua função, certo? Fibrosando, icterícia, ficando amarelão, anemia hemolítica, ou seja, pela hemólise das hemácias, osteocondrite dolorosa, pelo amor de Deus, e periostite. Pode ocorrer, ainda que de forma tardia, a deformidade característica do nariz em cela, em decorrência da destruição do osso do vômer. É um ossinho que tem no meio do nosso nariz aqui, aquele que fica a cartilagem do famoso pau da venta. Na sífilis congênita classificada como tardia, os sinais e sintomas da doença surgem após o 2º ano de vida. As manifestações clínicas mais importantes são ceratite intersticial, tíbia em lâmina de sabre, a perna lá, articulações de Cluton, fronte olímpica, nariz de cela, surdez do 8º pá craniano, molares em amora, dentes de Huntington, que são dentes incisivos medianos superiores e deformados, mandíbula curta e arco palatino elevado. Que desgraceira é uma criança que nasce com infectado, né, que tem diagnóstico da sífilis, e uma mãe que, infelizmente, não procurou uma assistência de pré-natal bem feita, ou a incompetência de quem fez o pré-natal dessa mãe de não ter identificado e tratado a sífilis ainda, ou antes ou durante a gestação. Desde o ano de 2005, mais um vírus aí, ó, o Zika vírus, que é uma arbovirose de RNA, teve sua circulação confirmada em pelo menos 18 estados brasileiros. Nesse período, observou-se um crescimento em números de nascidos vivos com microcefalia. Vírus da Zika, microcefalia. Esta malformação ocorre devido a uma lesão neuronal que interfere no desenvolvimento do cérebro, havendo redução do perímetro cefálico. Durante o intervalo entre 2000 e 2014, o número de casos de nascidos vivos com microcefalia era estável. Né? E Marinho identificou lá na sua pesquisa em 2016 que o número de casos dessa anomalia congênita no ano da confirmação da circulação do vírus, aumentou em cerca de 9 vezes em relação à média anual do país. A gente viu aí, né, recentemente, a correria desenfreada das mães que estavam engravidando nessa época aí de 2015, em especial aqui no Nordeste. Nosso estado tem um centro hoje de estudo e de cuidados a crianças com microcefalia, né? A gente via a preocupação da mãe de estar sempre passando repelente, botando tela na casa inteira, passando a gravidez neurótica contra qualquer mosquito para fugir, né, da infecção pelo Zika vírus. Concluindo, os agentes teratogênicos podem causar diversas anomalias congênitas e contribuem para o aumento da mortalidade infantil. Esse fato, não só a mortalidade, mas também o mau desenvolvimento, né, vai afetar na vida daquela pessoa. Esse fato enfatiza a importância do conhecimento de algumas de suas causas, especialmente as que são consideradas evitáveis, como todas aquelas que eu disse para vocês que são extremamente importantes.
é fundamental ser mencionado o papel da prevenção e promoção à saúde através de campanhas educativas e da ampliação do acesso ao serviço de pré-natal de qualidade. Se faz necessário que sejam investidos mais esforços em estratégias que auxiliem e acompanhem as crianças portadoras de anomalias congênitas. E recomenda-se que mais estudos sejam realizados a fim de se conhecer bem os fatores teratogênicos e suas causas associadas, minimizando seus riscos e diminuindo suas incidências. Que texto lindo, né? Vamos dar uma geral? Aqui eu estou copiando de Renata. Definir teratogênese e sua classificação. Então a gente viu, morte do concepto de fertilidade, causada na mãe, as malformações, retardo do crescimento intrauterino, deficiências funcionais. Objetivo 2 foi citar os fatores de risco da teratogênese, né? Está ali relacionado a sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, radiação, idade, tabagismo, agentes infecciosos, diabetes mellitus-gestacional, a síndrome de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, certo? Substâncias teratogênicas e o álcool, com a grande síndrome alcoólica fetal, certo? Correlacionar anomalias congênitas com causa de período embrionário, síndrome de Down, primeira, segunda semana, quer dizer, síndrome de Down, né? Mais relacionada aqui cromossomo 21. Boa. Aborto, primeira, segunda semana, 30ª da terceira à 8ª semana tem a constituição das malformações congênitas. A gente já pode verificar essas malformações em alguns exames, como o ultrassom morfológico, onde a gente vai avaliar a presença do pau da venta, não só nas crianças nas mães que possam estar infectadas com a rubéola, a sífilis ou a toxoplasmose, mas também para verificar a presença ou não do desenvolvimento de uma síndrome de Down, certo? Se dá muito pelo pau da venta. O nariz em cela é aquele narizinho que não tem esse ossinho, né? Você vê aquele narizinho que parece uma cela mesmo de cavalo. Isso aí a gente vê na ultrassom morfológica. Disfunção do sistema nervoso central. Mais uma vez, a gente vê na ultrassom morfológica, também entre a terceira e 8ª semana de gestação. A gente vai ver a presença e a estrutura pérvia, ou seja, perfeita, tanto do cérebro quanto da medula espinal, certo? Da 4ª à 9ª semana, fenda palatina, também na USG morfológica, ver se tem a presença do osso palatino, ou seja, do céu da boca, do palato. E nas primeiras semanas, a gente vai ver se tem o fechamento correto da espinha bífida, se tem a presença da massa encefálica, né? Relacionado também à síndrome alcoólica fetal, como a gente viu nessa apresentação, a genesia renal. Né? Terceira semana também envolver microcefalia. Dá para perceber a evolução craniana do feto ou do embrião, certo? Isso aí avaliando tudo nos 2 primeiros semestres. Por último, investigar as implicações psicossociais para famílias e crianças. Gente, sem dúvida nenhuma, imagina uma mãe que fez uso de álcool ou tabaco ou de determinados usos de medicações, mesmo sabendo do risco potencial trazido à gravidez, tanto a ela quanto ao bebê. Olha a culpa que ela vai sentir, raiva, a tristeza. Uma criança que nasce com alguma anomalia, anormalidade ou deficiência congênita causada por agentes teratogênicos, pode ter da mãe também um comportamento que é o desapego ao bebê. Né? A morte desse bebê, a morte do concepto, ainda na vida intraútero, após o nascimento, desse luto, essa negação que ela pode carregar durante anos e anos e anos. A gente sabe que existe a fase do luto e a fase da negação vem até antes dela, negar a morte, né? Depois a gente entra numa fase de luto que a psiquiatria trata muito bem em relação ao tempo disso aí passar. E não é objetivo adentrar muito nisso, mas quando se permeia por um longo período, a gente sabe de crises como transtornos como da depressão, transtorno depressivo maior, né? E outros tipos de transtornos. A autoaceitação, a mãe passa realmente a sofrer com essa autoaceitação, automotivação, autoafirmação também, por conta dessa culpa. Aceitação social, imagina também, não são todas as pessoas que têm a capacidade de abraçar, compreender e acolher a dor do outro. Pessoas que vão julgar, apontar, mas rapaz, como é que tu fizesse isso, daquilo? Cara, já foi, aconteceu, essa mãe agora precisa seguir em frente. Certo? Então, essa aceitação social faz parte também
das atribuições médicas, de psicólogos, de agentes comunitários de saúde. É função nossa acolher essas mães nos nossos postinhos, certo? E tá ali, uma dificuldade de compreensão depois que tudo isso aconteceu. Então essas realmente são as principais implicações psicossociais trazidas para a família, para as crianças, relacionadas a essa falta de cuidado, ou falta de conhecimento, falta de instrução, né, ou ao uso ou exposição de radiação, por exemplo, ou ao uso dessas medicações. Certo? É isso. Brigadaço a presença de vocês até agora. E eu estou pronto para dúvidas. Show. Deixa eu te perguntar.